Fala pessoal, vamos lá resolver agora uma questão sobre conjuntos da VUNESP. Diz assim: considere que neste diagrama de conjuntos há elementos em todas as seções e em todas as interseções, ou seja, em todas essas regiões aqui nós temos pelo menos um elemento. Em cada seção de apenas um conjunto há 10 elementos. Então, por exemplo, essa região aqui é formada pelos elementos que pertencem apenas ao conjunto A. E aí o enunciado diz que nessa seção nós temos 10 elementos. Outra região aqui que eu quero destacar é essa daqui. Essa região é formada pelos elementos que pertencem apenas ao conjunto B. Então, se encaixa nessa descrição. Seção de apenas um conjunto. São quantos? 10 elementos nessa seção aqui. Eu ainda tenho uma outra seção, que se encaixa nessa descrição, que é essa daqui. Esses aqui são os elementos que pertencem apenas ao conjunto D. São quantos, então? 10. Em cada seção de apenas um conjunto, eu tenho 10 elementos. Olha que eu ainda tenho aqui o conjunto C. Só que todo elemento de C é elemento de B. Ou seja, não existe elemento que pertença apenas ao conjunto C. Então, essa primeira informação já utilizei completamente. Em cada interseção de 2 e apenas 2 conjuntos, há 12 elementos. Por exemplo, essa região daqui é formada por elementos que pertencem apenas aos conjuntos A e B. Ou seja, essa é uma interseção de 2 e apenas 2 conjuntos. Quantos elementos eu tenho aí? 12. Então, 12 elementos nessa interseção de A e B, porque aqui eu tenho apenas 2 conjuntos. Outra interseção que me interessa é essa daqui. Porque essa região é formada pelos elementos que pertencem apenas aos conjuntos B e D. Então, esses elementos pertencem a apenas 2 conjuntos. São quantos aqui? 12 também. E eu ainda tenho uma outra região que me interessa, que é essa daqui. Nessa região, eu tenho elementos que pertencem apenas aos conjuntos C e B. Ou seja, esses elementos pertencem a apenas 2 conjuntos. São quantos aqui? 12. E essa região daqui? Essa região daqui não são apenas 2, são 3. Porque nessa região eu tenho o conjunto C, conjunto D e o próprio conjunto B. Ok? Mesma coisa nessa região daqui. Eu tenho 3 conjuntos nessa interseção. Tenho o conjunto A, tenho o conjunto C e o próprio conjunto B. Pois bem, em cada interseção de 3 e apenas 3 conjuntos há 15 elementos. São justamente essas regiões que eu acabei de apontar. Essa região daqui, eu tenho 3 conjuntos, os conjuntos C, D e B. Então, eu tenho quantos elementos aqui? 15. E nessa região aqui eu também tenho 3. Quais são os 3 conjuntos dessa região? O conjunto A, o conjunto C e o conjunto B. Então, são quantos elementos aqui? 15. E, finalmente, na interseção de 4 conjuntos, há 18 elementos, que é justamente essa região daqui. Nessa região, eu tenho os conjuntos A, tá aqui, o conjunto D, o conjunto C e o conjunto B. Então, são quantos elementos aqui? 18 nessa interseção dos 4 conjuntos. Perfeito. A diferença entre o número de elementos do conjunto C e o número de elementos do conjunto A é quanto? Veja que ele não está perguntando quantos elementos nós temos no conjunto A menos C, não. Não é isso. A questão perguntou a diferença entre o número de elementos do conjunto C e o número de elementos do conjunto A. Guilherme, qual é a diferença? Não entendi. Qual é a diferença entre o número de elementos do conjunto C e o número de elementos do conjunto A e o conjunto C menos A? Por que é que isso aqui não é a mesma coisa? Olha só. O conjunto C menos A é formado pelos elementos que pertencem ao conjunto C e não pertencem ao conjunto A. Seriam esses elementos aqui, ó. Esses são os elementos que pertencem ao conjunto C menos A, porque são os elementos que pertencem ao conjunto C e que não pertencem ao conjunto A. Mas não é isso que a questão está perguntando. A questão está pedindo todo o número de elementos do conjunto C menos todo o número de elementos do conjunto A. Ok? Bom, então vamos lá. Quantos são os elementos do conjunto C? Vamos calcular aqui. O conjunto C, ele foi dividido em 4 regiões. Eu tenho essa região daqui, que tem 15 elementos.
mais essa região daqui que tem 18 elementos, mais essa região que tem 15 elementos e essa que tem 12. Eu tenho aqui um total de 60 elementos. 15 mais 18 mais 15 mais 12, 60. Então, esse número de elementos do conjunto C é 60. Menos agora o número de elementos do conjunto A. Olha, o conjunto A é formado por todas essas regiões aqui. Então, eu tenho 10, 12, 15 e 18. 10 mais 12 mais 15 mais 18. 12 com 18 dá 30, com mais 25 dá um total de 55. Então, 60 menos 55 é igual a 5 e o gabarito está aqui na letra D.